Bem-vindos ao canal do Vencendo Concurso, minha querida turma boa. Vamos aqui para dar início a mais uma aula semanal, a última de março, da semana de 20 a 27 de março, com temas nacionais e internacionais, pedindo para que você assista até o final e que veja as promoções dos livros, né, que são fundamentais para a sua preparação, a resolução de questões no modelo das provas de concurso de atualidades. Aqui nós fazemos um apanhado das notícias mais relevantes da semana e nos livros nós fazemos um apanhado dos temas comentados de 2 meses praticamente. E isso num preço que eu não aumento desde 2022, tá? R$ 25,00 cada exemplar, porque eu entendo que é uma mão dupla. Vocês nos ajudam dando like, curtindo, comentando, divulgando nosso trabalho, que é inédito, não só na questão de ter aulas semanais gratuitas para quem não é assinante, para quem é assinante do Vencendo Concursos, tem acesso ao PDF, a questões e a outros materiais e a outras aulas. Agora, para quem está só no YouTube, tem acesso a esse apanhado aqui, né? Então, divulgar, dar um pause na hora que eu estiver diante da notícia é algo importante assistindo essas aulas de atualidades semanais aí, tá? Então hoje, 27 de março, 18 horas, o horário que eu deixo para gravar as aulas semanais. Vamos lá então dar início a mais uma aula nesse enorme projeto que já está fazendo história. Esta é verde, mas não é igual a outra. Ali eu estava bem mais gordinho, perdi 10 quilos. E seguir a gente lá no Instagram é super importante porque você vai perceber que tem um projeto que eu lancei esse ano de publicar diariamente notícias que são relevantes no dia. Então, peço a você, não tenho a intenção de ser um influencer, nem de ganhar seguidores, apenas é um trabalho, você vai ver que o meu Instagram não tem absolutamente nada a não ser do meu trabalho. Não me promovo, apenas divulgo as aulas enfim, o trabalho da gente em história, geografia, atualidades, realidade brasileira, tá? Direitos humanos. O WhatsApp é o canal de contato, se você quiser entrar em contato para saber mais informações sobre os livros, sobre os editais, tal, chamando a gente aí pelo WhatsApp, tá? Então, e no YouTube, então, é mais um repeteco dessas aulas que eu gravo aqui. Manda mensagem. Essa é a semana de 20 a 27 de março de 2024. Começo por notícias brasileiras. E aí eu fico pequenininho, depois eu saio, se você quiser dar um pause. Quando tem muito dado na notícia, e está acontecendo exatamente o que eu falei, o censo todo dia, todo mês, toda quinzena, solta uma análise sobre a realidade brasileira. Então, se a gente for pegar desde o início todas as aulas que já tivemos sobre o censo, sobre os dados do censo e tal, você vai ver que tem muita informação que você deve recolher. Eu, particularmente, recolhi num livro que eu fiz sobre realidade brasileira para alguns concursos que pedem essa disciplina, que tem uma característica que mistura história, geografia, sociologia, atualidades. Eu fiz um livro à parte, tá? Se você tiver interesse, especialmente aqueles que vão prestar o bloco 8 do CNU. Mas quando se trata de dados, é preciso ter, sim, uma leitura mais atenta, porque eles podem pedir uma interpretação de gráfico numa prova, uma charge, e é importante você ter um número na cabeça. Mais da metade da população vive até 150 quilômetros do litoral. Outros 4,6 estão numa faixa de até 150 quilômetros da fronteira. Veja que loucura. Então, você tem metade vivendo no litoral e 5% vivendo na fronteira. Quer dizer, é o contrário, né? Fazendo aqui, vivendo no litoral e 5% vivendo na fronteira com os nossos países. É uma disparidade monstruosa. Isso saiu na quinta-feira.
né? Então, são o que a gente considera uma faixa litorânea, 150 quilômetros, marcado, obviamente, pela história da nossa colonização, são 111 milhões, 9 milhões vivem até 150 quilômetros das fronteiras, então veja a diferença, e 83 milhões nas demais áreas. Tá? Setores, aí você tem os chamados setores censitários, que isso é muito específico para quem vai prestar a prova do censo. Então, é um conceito que, então, para você ter uma ideia, não é impossível, né? O Brasil tem 452 mil desses setores. Então, não é possível a gente dividir os setores para análise dessa população, é impossível. Né? Quando for uma prova muito específica do seu município, é bom que você consulte esse setor, ou se a gente estiver gravando aula sobre isso, a gente vai falar. Eu gosto muito as provas gostam muito dos diagnósticos sobre diagnóstico sobre segurança, que eu já gravei em várias aulas, sobre economia, sobre... deixa eu me ajeitar aqui, eu fico de lado por causa da dor nas costas. Sobre educação, e pela primeira vez, índice de alunos de 6 a 14 anos no ensino fundamental fica abaixo da meta nacional. Então, também um dado oficial divulgado na sexta-feira. Vejam que eu vou avançando as notícias de Brasil e mundo conforme os fatos vão acontecendo semanalmente. Então, desde 2016, o índice de alunos matriculados no ensino fundamental ficou abaixo da meta prevista. Então, 94%. Isso dá uma complicação danada para os prefeitos, viu? Que eles podem até sofrer impeachment por conta disso, tá? O que é preocupante. Esses números nos preocupam. Diretor da ONG Educação para Todos. Olha o que ele fala. Temos agora muito mais crianças que deveriam estar no fundamental e ainda estão na pré-escola. Acreditamos que isso ainda é efeito da pandemia, de crianças que não tiveram educação infantil com as escolas fechadas por 2 anos e quando tudo começou, quando voltou ao normal, começaram atrasadas a sua trajetória escolar. Então a escola ficou fechada, a criança não teve a pré-escola, então agora está na pré-escola, o que está dificultando a educação na idade certa. Lógico que o tombo foi ainda maior na Covid, mas não tivemos esses dados levantados em 2000 e 2021. Ah, mas 94 é um número alto. Não é, para ensino fundamental não é, pessoal. Se fosse ensino médio, onde nós temos uma evasão, que o governo está fazendo vários programas para manter esse jovem na escola, aí ok. Mas no ensino fundamental não. É encargo das prefeituras. Elas têm e recebem dinheiro para isso. E aqui eu deixei algo bem alto, né? Que me preocupa muito. Jovens sem estudar e sem trabalhar, analfabetismo. Geração neném. Entre 15 e 29 anos, 9 milhões de pessoas estão sem trabalhar e sem estudar. Meu Deus do céu. 9 milhões. O número equivale a 20% da população nessa faixa etária. 20% dos jovens entre 15 e 29 anos não estão estudando nem trabalhando. O que é que essa gente está fazendo? Não quero julgar ninguém, muitos podem estar ajudando em casa, no trabalho informal, mas aí não aparecem nos dados. Analfabetismo, 9,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais eram analfabetas em 2023. Dessas, vivem no Nordeste. Jovens na escola, percentual de pessoas de 25 anos ou mais com ensino médio completo passou de 29 para 30. É pequeno. 30% de quem tem mais que 25 anos tem ensino médio completo. Entre as crianças de 0 a 3 anos, a escolarização foi de 38, houve um crescimento.
embora seja obrigatório a meta de chegar a 50% até esse ano, mas estamos em 40% quase. Mas me preocupa muito o futuro dos neném. Então esse diagnóstico que entra governo, sai governo, não se altera. Então parece realmente que é necessária uma política de Estado para a educação para reverter isso, né? Olha, gente, aqui eu vou, por questão de obrigação, porque eu tenho certeza que todo mundo acompanhou, mas fica registrado que Domingos Brazão e Chiquinho Brazão estão sendo acusados, bem como o delegado Rivaldo Barbosa. É bom saber o nome da operação, que foi de todo mundo acordou domingo com essa notícia que finalmente, após 6 anos, os supostos mandantes de assassinar Marielle estariam presos. Hoje foram levados para Brasília, vão ficar em presídios separados. Eu confesso que o que me chocou profundamente nesse caso foi esse delegado, o qual eu entendo que eu dou aula para a Polícia Civil, presencial, com colegas delegados aqui em São Paulo, dou aula de Direitos Humanos, e eu não acredito nesse, a polícia toda é como... Não. No caso do Rio de Janeiro, política, polícia e crime andam juntos há muito tempo. Mas a gente tem que entender que essa é uma minoria, e essa minoria produz esse tipo de coisa assustadora, abraçar a família de quem ela planejou o assassinato. Eu acho isso série da Netflix de terror, para dizer o que eu acho. Fica o registro, vamos aguardar o julgamento, mas tudo indica que as provas são robustas, foram expulsos seus partidos, tal. No campo da política, quando você mexe e tem um outro lado que entende que é perseguição política, já haveria, nesse caso, sem dúvida nenhuma, uma gritaria do outro lado. Dados de hoje, esse aqui você vai ter que olhar com calma, hein? Que é uma porção de dados, eu não vou conseguir ler todos. Mas, em geral, brasileiros se divorciam cada vez mais e mais rápido. Não sou psicólogo social, acho que esse número, e vi que esse número aumentou na pandemia, mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022. É uma média de um divórcio para cada 2 casamentos. Tá? Então, é um dado do IBGE. E aí, se você pega em 2010, era 1 para cada 4, então aumentou muito. Já os divórcios que ocorreram 20 anos ou mais após o casamento caíram. Os divórcios também estão cada vez mais rápido. O tempo médio entre o casamento é de 16 anos, passou para 14 anos. O número total de divórcios cresceu 8%. Cidades com maior taxa de divórcio estão no Paraná, Iracema do Oeste. Em 2014, 85% dos divórcios a guarda ficava com a mulher e esse número caiu para 50%. A guarda compartilhada subiu de 7,5% para 37,8%, o que é um dado positivo, né? Mas já os casos onde homens ficam responsáveis pela guarda está diminuindo. Então, isso revela o machismo estrutural e aquilo que nós falamos na aula passada, né? A jornada dupla da mulher que tem que trabalhar depois de sofrer a violência, muitas vezes, se separa e ainda tem que cuidar dos filhos. Ou quando não coloca algum irmão mais velho. Vamos para as diretas e rápidas. Muito louco isso, hein, pessoal? Médico brasileiro comanda o primeiro transplante de rim de porco para um humano. Cirurgia vista como um marco para a medicina e um avanço para milhares de pessoas que aguardam por um transplante. Ele é geneticamente modificado, esse rim, mas é fantástica essa possibilidade aí de salvar vidas a partir de um rim geneticamente modificado de um porco para um ser humano.
O projeto que busca mudar o novo ensino médio foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. Na prática, eu li o projeto, porque sou da área da educação, vai aumentar o número de aulas daquele ensino básico. Então, volta a ter mais aula de física, química, matemática, português, história, geografia, sociologia, filosofia, porque havia um descompasso entre o que estava se ensinando e aquilo que se cobrava no vestibular. Então, tem que ter uma adaptação do ensino médio, mas não abandonando o velho e bom ensino, que é o último momento da vida da pessoa, onde ela passa por todas as ciências que compõem a sua formação. Uma brasileira, por acaso já até levei minha família lá, quando não era tão famosa, mas a Janaína Rueda, para quem gosta de gastronomia, foi eleita a melhor chefe mulher do mundo. Lógico que é feito por uma revista, não é a ONU, não é nenhuma entidade aí fantástica e tal, mas é um reconhecimento internacional para a culinária brasileira. Tendo oportunidade, um dinheirinho a mais na carteira, conheçam a Casa do Porco, que é bem perto da Casa da Praça da República, aqui em São Paulo. É um espetáculo. Não é nada tão absurdo, mas tem até um sanduíche que você pode comer do lado de fora. PF recupera em Londres um livro holandês com mais de 300 anos que os holandeses tiveram no Brasil, que foi furtado no Museu Brasileiro. Então, é uma tal de roubar a obra, devolver a obra, né? E essa obra foi feita por um holandês no período que ele estava aqui no Brasil, analisando o Brasil, a natureza do Brasil e o que o Brasil poderia oferecer. Os holandeses estiveram no Brasil entre 1630 e 1654. Por isso esse livro tem mais de 300 anos. E tinha sido roubado, né, de um museu brasileiro. Olha que loucura! O Grajaú, na zona sul aqui de São Paulo, é o distrito com o maior número de pessoas e domicílios. São 384 mil habitantes e 154 mil domicílios. Apenas 130 cidades em todo o país possuem uma população maior que o distrito. O que significa que a população do Grajaú, que é no extremo sul daqui de São Paulo, é maior do que 98% dos municípios brasileiros. Quando falamos em concentração urbana, está aí a resposta para você. Então, cidade de São Paulo tem vários distritos, esse é o maior que capitais do Brasil, tá? E de algumas capitais, óbvio, principalmente da região norte, mas isso é um distrito da cidade de São Paulo. É a contradição, né? Olha, com muita pena, né? Jovem, não pelo cargo que ocupa, porque nós temos que tratar todos iguais, todos nascem iguais, está lá o princípio do artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela é jovem e muito simpática. Kate Middleton, que virou comoção na Inglaterra, né? E a gente não sabe qual é o tipo de câncer que ela está passando por quimioterapia agora para combater. Mas os tabloides ingleses, pelo menos, estão respeitando esse caso. No Dia Mundial da Água, o Cerrado, conhecido como berço das águas, já teve 53% da área desmatada. Temos dito aqui que é o bioma que mais sofre desmatamento e queimadas proporcionalmente no Brasil. E ele é vital para as principais bacias hidrográficas brasileiras, o Paraná, São Francisco e Tocantins e Araguaia, que geram energia hidrelétrica. Pois vejam, só para você ter uma ideia da Amazônia, que a gente sempre alarda, já desmataram 15%. Bom, o Macron está no Brasil e lançou o submarino Toneleiro,
que é um programa de desenvolvimento de submarinos, é o 5º submarino desse ProSub, em homenagem ao submarino que afundou no ano 2000. Ele também entregou ao cacique Raoni, líder dos Caiapós, a maior honraria francesa, criada por Napoleão em 1802, Legião da Honra da França, foi entregue a ele pelo Macron, que passou em Belém, junto com o Brasil, anunciou investimento de 1 bilhão. Eu não gosto muito desses anúncios de investimentos, porque eu gosto do dinheiro no lápis e na obra pronta. Mas anunciaram que vão investir 1 bilhão de euros, quase 5 bilhões de reais, para conter o desmatamento da Amazônia. E agora, quando eu estava gravando, ele estava chegando na Fiesp. Vamos ver se para a próxima aula essa estadia do Macron aqui assina mais algum acordo, ou se ainda falam sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Todo mundo esperava que a direita que venceu as eleições fosse se juntar à extrema-direita, e ela não. Ela se juntou ao Partido Socialista e mandou a extrema-direita para o escanteio, que é o Chega, que teve aí quase 50 deputados eleitos, mas que é uma gente extremamente radical, beira o neonazismo. E a centro-direita se aliou à esquerda, agora falta consagrar, mas isolou essa extrema-direita. Seja extrema-direita, seja extrema-esquerda, sempre me assustam. Bom, a questão na Venezuela está muito complicada. Não permitiram que a Maria Corina, que foi a maior opositora do Maduro, se candidatasse. Não permitiram que a mulher que entrou no lugar dela registrasse a sua candidatura como chefe da oposição. E aí está aí a notícia. 11 países se manifestaram preocupação com as eleições na Venezuela. Alguns, nós vamos ver essa notícia ainda hoje, estão pedindo asilo na Embaixada da Argentina. É simples, o seu Maduro cria barreiras para qualquer, como ditador e autocrata, qualquer opositor que queira enfrentá-lo. Então, triste, porque as eleições ocorrem dia 28 de julho desse ano e os opositores que estão concorrendo com ele não têm a menor chance. Quem teria chance seria a Maria Corina, mas ela abriu mão porque também foi impedida. E aí está nesse impasse, eu acho que deve ter algum desdobramento pelas pressões internacionais. Uma boa notícia, apesar de ser uma resolução, e quando a Assembleia Geral da ONU faz uma resolução, ela não tem caráter vinculativo, mas ela é altamente capacitada de, digamos, ter um poder de influência. Então, ONU adota a primeira resolução global sobre inteligência artificial para a proteção de dados. Outros objetivos são monitorar riscos e proteger os direitos humanos. Vejam, a resolução não é vinculante, como eu falei, então não é obrigatória, ela é uma recomendação. Ela foi proposta pelos Estados Unidos e copatrocinada pela China e 100 outras 21 nações. Levou 3 meses para ser negociada e a resolução é a mais recente de uma série de iniciativas, poucas das quais têm força de lei, de governos de todo o mundo para moldar o desenvolvimento da inteligência artificial em meio a temores que ela possa ser usada para desorganizar processos democráticos, turbinar fraudes ou levar a perdas dramáticas de empregos, entre outros danos. Design, desenvolvimento, implantação e uso impróprio ou malicioso de sistemas de inteligência artificial apresentam riscos, diz a medida. Então veja, o caráter de ser uma resolução é positivo, porque mexe, né, com o pensar e com um sentimento mais global de que, já expliquei, o erro da inteligência artificial
foi que ela se conectou com a internet. Quando você digita no Word, e você manda um arquivo no Word, você entra na internet, mas ninguém vai alterar o seu artigo. Agora, quando esses ChatGPT, por exemplo, o Gemini da Google, eles já estão na internet, então eles estão captando dados que são colocados. E a internet é um mundo cão, é o mundo do fake, é o mundo da mentira também, óbvio, né? Não, eu acho que se você souber usar a internet, ela é muito positiva para produzir conhecimento. Tá aqui a gente produzindo um conhecimento que não é nada fake, é conhecimento de prova. E, aliás, enfim, super feliz, cantando a bola. É um concurso que envolveu 50 mil inscritos, que era para São Paulo, mas ocorreu em todo o Brasil, sob a Polícia Militar. E cravamos lá questão ambiental, a questão da geopolítica mundial, China, Estados Unidos e dos conflitos recentes. Então, eram 3 questões de atualidade, as 3 estão na aula e nos livros, principalmente para quem vem me acompanhando e entendendo tudo que eu venho tratando dessa questão ambiental, das mudanças climáticas, da transição energética, que está despencando em concurso. Tá? Banca Vunesp, mais de 50 mil inscritos. Caiu no último domingo. E essa questão da inteligência artificial, eu vejo como também um potencial de questões a serem cobradas, já estão sendo cobradas, e é importante atualizar tudo que se tem pensado, dito e falado, e necessariamente será importante regulamentar essa ferramenta que pode ser boa. Não devemos cair no maniqueísmo. Devemos entender que ela, regulamentada, ela produz muito, mas também não pode tirar emprego, não pode produzir interferência em processos eleitorais. Então, é necessário e emergencial a regulamentação, e a ONU já sugeriu isso através da sua Assembleia Geral. E vejam como é tão importante. Estados Unidos e China estiveram juntos na sugestão dessa regulamentação por países e organismos internacionais. Vamos aumentar, tá, esse número. Quando eu peguei a notícia, no sábado, que foi no domingo, domingo a gente trabalha pegando notícias, 137 mortos no ataque, que é o maior ataque dos últimos 20 anos lá na Rússia, um ataque que foi reivindicado por um braço do Estado Islâmico numa casa de show. E a Rússia, em princípio, quis culpar a Ucrânia. Não há provas. Ontem o Putin já falou que realmente foi o Estado Islâmico. Entendendo por que o Estado Islâmico odeia a Rússia. Bom, o Estado Islâmico chegou a ter um controle aí de 2 milhões de pessoas na fronteira entre o Iraque e a Síria. Mas não foi só a Rússia. O próprio Estados Unidos, a própria França, vários países ajudaram Bashar al-Assad da Síria a expulsar o Estado Islâmico daquela região. Hoje ele está espalhado no mundo, conta com cerca de 15 mil integrantes, basicamente na região do Sahel, que é aquele miolo da África, onde ele mais atua. E por isso, esses jovens extremistas têm uma questão toda que a Chechênia também é uma região muçulmana que quis separar lá nos anos 90 da Rússia, e a Rússia massacrou a população muçulmana. Então, há uma, digamos assim, uma péssima relação entre o governo de Putin, que você sabe que foi eleito e tal, e os islâmicos. No caso especial do Estado Islâmico é porque ele é um forte aliado do governo da Síria e ajudou a Síria a expulsar o Estado Islâmico de lá. Então,
é o que se explica. Se tem dedo da Ucrânia por detrás, que está travando uma guerra com a Rússia, não pode ficar no discurso da narrativa. É necessário que haja uma explicação. Agora, mostra uma Rússia vulnerável e que também levou a disparar uma série de alertas em várias partes do mundo, especialmente na França, que terá os Jogos Olímpicos, né? E que tem a maior população islâmica da Europa. Quem não se lembra lá da boate Bataclan. Por que eles gostam de atacar boate? Porque eles acham que é um local profano, exatamente no mês sagrado para eles. Já vamos falar disso. Aconteceu uma coisa curiosa essa semana. Os americanos mudaram de lado e apresentaram um cessar-fogo para a faixa de Gaza lá no Conselho de Segurança da ONU. Como foram os Estados Unidos que apresentaram, Rússia e China, que estão do outro lado da moeda, vetaram esse pedido de cessar-fogo. Não tem motivo, pessoal, direto para que Rússia e China tivessem vetado essa proposta na quinta-feira. Você já vai entender por quê. A não ser o fato de estarem aí de um outro lado na política internacional. Isso até porque os Estados Unidos já tinham vetado uma proposta feita pelo Brasil. Mas como a proposta veio dos Estados Unidos, China, Rússia e Argélia votaram contra a proposta e não se justificaram, né? O embaixador acusou de falsas promessas, reconhecendo a necessidade de um cessar-fogo quando mais já morreram. Ora, não interessa, isso para mim não é um argumento, né, senhor embaixador da Rússia? Afinal de contas, só porque agora está reconhecendo, então eu vou vetar? Não, é antes tarde do que nunca. Mas calma que isso tem uma coisa maluca. Gente, Japão, olha que loucura. Fim da deflação. Japão deixou de ser o último país com juros negativos no mundo. Banco Central do Japão elevou a taxa de juros acima de zero, encerrando uma exceção no cenário mundial. Então, os juros no Japão, que passavam de menos 0,1 para 0,1. Enquanto no Brasil está 10,75, no Japão era negativo. Se você emprestasse dinheiro para o governo, você pegava menos. Então o governo não queria pegar dinheiro emprestado de ninguém, queria que as pessoas consumissem. Há um consenso no mundo porque você fala, bom, deflação é bom quando você está com uma inflação em alta, aí você tem no próximo mês uma queda nos preços, aí ok. Agora, quando sistematicamente os preços estão caindo, isso quer dizer que as pessoas não estão consumindo. E aí então, o Japão, que deixou de ser a terceira economia do mundo para ser a quarta, resolveu que era preciso mudar essa política para ver se as pessoas consomem mais e se o governo empresta mais e estimula mais, se há mais especulação, se há mais roda da economia especulativa girando. Tá? Então, para ver se a economia volta a crescer, sem contar toda aquela história que nós já falamos sobre o fato do Japão ter uma política de natalidade baixa. Então, o mundo inteiro acredita que uma inflação em torno de 2% é uma inflação saudável. Significa que os preços estão subindo porque as pessoas estão procurando, a economia está crescendo. Isso não acontecia no Japão. E agora o Japão mudou a sua... Não, óbvio que o Brasil não pode pagar 1 trilhão e 700 bilhões de juros, porque os juros é 10%, lá no Japão é 0,1%, mas um juros próximo de 4%, que é a taxa Selic, 4, 5%, é um juros muito saudável praticado pelo mundo todo. O Brasil é o dobro e o maior do G20, tá? Tirando Turquia e Argentina, obviamente.
mas entre as 10 maiores economias é o Brasil, maiores juros, e esse dinheiro fica na mão dos bancos e não volta para a iniciativa privada, sai da produção. Agora o Japão vivia não uma recessão, mas um crescimento ruim, né? Porque os juros estavam negativos e a inflação estava abaixo de zero. Ou seja, né, estimular a economia que tem os preços caindo. Né? Não quer dizer que a pessoa não consuma, mas é preciso ter, digamos assim, lógico que há um consumismo no Japão, mas um consumismo, digamos assim, que poderia ser maior. Então aí a ideia de aumentar um pouco os juros. É um raciocínio que você pode estranhar, porque nós somos os grandes condenadores da inflação. Mas há de se considerar que em economia tem esse intervalo que tem que também ser refletido aí, tá? Então não pode também ter deflação, porque deflação significa que está caindo o preço, as pessoas não estão consumindo, está sobrando produto. E não consumir significa... Lógico que eu quero deflação no Brasil, cai o preço da carne, do arroz, do feijão, do tomate, da batata, da cebola, do azeite. Lógico que eu quero isso. Mas não constantemente, senão significa que as coisas não estão indo bem. Tá? Então, só para... Não sou economista, nem quero falar economia, mas como é uma coisa atípica no mundo, é importante estar aqui na nossa aula. Bom, e aí vem, né? Deixa eu ficar aqui, peraí. Aí o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo imediato. É a primeira. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos se abstiveram. E aí todo mundo votou que no mês do Ramadã, 10 de março e 9 de abril, deve haver um cessar-fogo, que deve se soltar os reféns, que deve ter ajuda humanitária. Novamente, ela não tem o poder de ação, isso foi antes de ontem, surpreendeu o mundo, porque foi a primeira vez que o Conselho de Segurança aprovou, mas precisou os Estados Unidos se abster, né? Hoje, o primeiro-ministro de Israel disse: não vamos acabar com a guerra continuou. Isso mostra a incapacidade da ONU de agir diante dos conflitos internacionais. Era necessário, sim, que com essa aprovação, sanções fossem impostas a Israel e ao Hamas, porque pelo menos essa trégua deveria ocorrer. Está aí uma constatação que a ONU... Olha, gente, não gosto de ficar falando isso, mas a Segunda Guerra Mundial aconteceu porque a Liga das Nações, que foi o embrião da ONU, não funcionava. Né? Lógico que eu não sou profeta do Apocalipse, mas eu quero uma ONU forte, uma ONU que tenha poder de eliminar esses conflitos que matam civis. Bom, estou aguardando mais notícias. O governo brasileiro se mostrou lento para criticar Maduro. O Itamaraty repudiou o regime venezuelano, dizendo que ele não está cumprindo o acordo de Barbados, que era permitir que as eleições fossem democráticas. Todavia, diz que o sistema caiu e impediu... já tinha impedido Maria Corina de enfrentá-lo, de enfrentar o Maduro, e agora a outra candidata, uma professora de sociologia que também chama Corina, não conseguiu registrar a sua candidatura. Para mim é óbvio que derrubaram o sistema, marcaram uma data, ela foi registrar e não conseguiu. Então 11 países estão sendo críticos. Alguns preocupados com isso já pediram asilo na Embaixada da Argentina em Caracas, não se sabe o nome. Funcionários dos direitos humanos da ONU foram expulsos. Eu acho que... Acho não, estou
quase embarcando naquela do sem fazer previsões, que realmente o Maduro não está disposto nem um pouco a fazer concessões e estabelecer eleições democráticas aí na Venezuela. Eu queria acreditar que isso acontecesse, que ele perdesse e naturalmente deixasse o cargo. Mas parece que ele está virando um Putin, um Xi Jinping, um Kim Jong-un, um Viktor Orbán da Hungria, um Lukashenko da Belarus, um Daniel Ortega da Nicarágua, para citar alguns, sem citar os africanos todos aí que, infelizmente, abandonam o regime democrático. Uma pena, porque a Venezuela produz hoje mais refugiados até que a própria Ucrânia. E é necessário que as eleições ocorram. E o Brasil comeu mosca, demorou a questionar, né? É muito delicada a situação da Venezuela, a gente sabe, que envolve muitos interesses, principalmente ligados ao petróleo, que é a maior reserva de petróleo do mundo, mas democracia, né, Maduro? Vamos aguardar. Eu acho que é uma novela que eu vou precisar voltar aqui. Bom, esses são os livros que eu tanto falo de atualidades, com questões comentadas e seus respectivos períodos. O 14 de julho a agosto, o 15 de agosto a setembro, temas, né, Brasil e Mundo. O 16 de outubro a dezembro, que eu acho que é tenho certeza que quem está fazendo prova agora tem que estar dentro dos últimos 6 meses, pelo menos. Se o edital pedir um ano, tem que ser um ano, eu tenho livros do ano todo. O último é esse 17, que trata de temas de 15 de dezembro a 15 de fevereiro desse ano, tá? Com 2 meses aí, 50 questões de Brasil, 50 de mundo, absolutamente todos comentados, verdadeiras apostilas de atualidades. Comprando esses 4, quero 3, tá bom. Ao invés de cobrar R$ 75, que seria 25 cada um, eu cobro 70 e dou mais um de graça. Tenho mantido essa promoção, tá? Então é só mandar um WhatsApp que eu mando em PDF, que é a forma barata, direta, rápida de você ter esse material. Eu não pego questões que já caíram. Então porque a atualidade é sempre assim, o que será que pode cair? É a grande pergunta que eu escuto dos alunos. E aí você tá aqui, ó, que pode cair, tá aqui na sua mão. Vamos cercar a prova com esses temas. Tá? É assim que eu penso. Para isso, basta entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é por onde eu mando ali em PDF para as pessoas que podem depois imprimir. Se tiver acesso, se imprimir, ficaria R$100, que é R$1 cada impressão. Manda o WhatsApp, eu passo a minha chave Pix e imediatamente eu mando em PDF, tá? Eu sou concursado agora e estou ocupado pelas manhãs, mas tem um intervalo entre as aulas, onde eu acompanho a mensagem e eu digo, olha, estou em aula agora, não posso responder assim que... porque as pessoas mandam todo dia e não é mal educação da gente. É porque a gente está gravando aula, em breve vou gravar a História e Geografia do Mato Grosso, na plena Semana Santa. E assim vai, a gente tem o fixo e tem as aulas na Polícia Civil, tem as aulas de atualidades, as aulas de realidade brasileira, então eu não posso gravar com o celular ligado. Mas manda uma mensagem que a gente responde na próxima hora para logo que o livro chegue à sua mão, você já comece a trabalhar. Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, está aí também os endereços do Vencendo Concurso. Dá uma ligadinha para o Cris, ele faz desconto. Você vai ver a quantidade de aula que tem no Vencendo Concursos gratuitas com professores da maior qualidade do Brasil todo. A gente cerca o Brasil com os concursos que você às vezes nem sabe que estão abertos, tá? É a especialidade do Vencendo e que é o canal de concursos que mais cresce aí. Muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez, mais uma semana. Em abril estarei aqui, deve ser no dia 3 de abril, pela minha cabeça, dia 1º é segunda, e aí vamos abordar talvez um desdobramento dessa questão da Venezuela que tanto nos preocupa, tá?
Um forte abraço e até a semana que vem com mais uma aula de atualidades. Obrigadão pelo carinho e até lá.